Olá, sejam bem-vindos para mais um tema, para mais uma mensagem. Você que nos acompanha através da rádio web, você que nos acompanha através da rádio 97 FM, através do YouTube, ou que recebe a nossa mensagem via WhatsApp, que é direcionado para uma dessas mídias. Que a graça de Deus alcance você, família e familiares, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor para frutificarmos sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos quase concluindo a série sobre as profecias do Apocalipse. É a segunda vez que gravamos essa série, já gravamos há uns 3 anos atrás. Estamos gravando ela novamente e ampliando. Claro, sempre que nós estudamos a Palavra de Deus, sempre nós aprendemos mais. 1000 anos de pesquisas não seria o suficiente para esgotarmos tudo aquilo que a Palavra de Deus tem a nos oferecer. A sua misericórdia sempre se renova, o conhecimento sempre ele é crescente e nós podemos sempre estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje vamos trabalhar sobre Apocalipse 15 e 16, um resumo geral. Já até apresentamos essa mensagem alguns dias atrás na 97, também pelo canal no YouTube, falando sobre as pragas. Mas hoje com o mesmo assunto, mas com um olhar, isso já da gravação anterior, nós postamos lá, né? Com uma visão, um enfoque um pouco diferente. Sob o esconderijo do Altíssimo, o que você e eu precisa para passarmos ilesos, né, nesse momento crítico da Terra. E uma mensagem importante: muitas vezes as pessoas têm a ideia de olhar para o Apocalipse com medo, muitos recursos até a ler, a ouvir, porque a ideia geral que Hollywood, ou que até mesmo infelizmente muitos líderes apresentam, de que é um livro que só fala de catástrofe, de calamidade, de tragédias, de destruição, e não é isso. Apesar do Apocalipse trazer essa mensagem de contexto histórico, profético, do que ocorreu, ou do que está ocorrendo, do que virá a ocorrer, ele fala de esperança. A mensagem inicia falando para mim e para você que é bem-aventurado, aqueles que leem, aqueles que ouvem. Ela já inicia falando que é uma revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E diz que é bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que estão dispostos a guardar as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Quero convidar você a abrir nossa mente e coração, uma palavra de oração, e assim meditarmos na mensagem de hoje. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos por tantas e tantas bênçãos que temos recebido, apesar de vivermos um mundo de pecado, de lutas, dificuldades, adversidades, mas agradecemos pela tua presença, o teu cuidado, a tua proteção. Esteja visitando a cada lar, de cada ouvinte, de cada pessoa que estará assistindo essa mensagem, que seja cheio do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, dos dons do Espírito, para fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. Dá-nos a tua direção, a tua graça, nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então falar sobre as 7 últimas pragas e os ímpios, e ao mesmo tempo sobre o esconderijo do Altíssimo, que eu e você precisamos para passarmos por esse momento crítico. Primeiramente, tem algumas ideias, né, de que as pragas, ao cair, a igreja foi arrebatada. A Bíblia não apresenta dessa forma, até mesmo no contexto do Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel do Egito. As pragas estavam caindo e Israel estava ainda no Egito, apesar de não sofrer as pragas. E ali é mencionado que foi trazido juízo aos deuses do Egito. De alguma forma, também, no nosso contexto, as 7 últimas pragas, os deuses desse mundo será atingido. As 7 taças cheias das pragas. Olha só que ponto importante, capítulo 15, verso 1 e 2. Diz que vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, e nelas é consumada a ira de Deus. Vi também como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos. Esse ponto é o que nos interessa. Sairmos vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinha harpas de Deus. Então esse é o nosso foco, o nosso objetivo, né? Sermos vencedores. Aliás, tem um tema só sobre isso, ao que vencer. Aqui ele fala mais ainda, que esse grupo cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, que é justamente de vitória.
dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Só um parênteses que eu quero abrir aqui, que muitas vezes é olhado, aqui diz que é consumada a ira de Deus, é como se Deus estivesse ali furioso, irado e querendo destruir, trazer as pragas, mesmo nesse contexto de pragas, de situações das mais adversas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia nos apresenta isso, mas que se arrependam. Se você analisar o contexto da libertação de Israel do Egito, foi trazida a orientação para o rei, o faraó. Havia uma profecia que apontava que na quarta geração Israel sairia dali, que Deus libertaria. Mas o rei endurece, o faraó endurece o coração, e Deus foi trazendo então as pragas, um a um, até chegar à mais terrível, a morte do primogênito, ou dos primogênitos. O Egito ficou arrasado, destruído por teimosia deles. E no nosso contexto não será diferente. Jeremias, ao olhar e ao contexto também de terminar as pragas do nosso período aqui, o período que nós vivemos na volta de Jesus, ele disse que observou a terra estava sem forma e vazia, os céus não tinham luz, as cidades estavam derribadas, homem algum havia sobre a terra, porque as pragas, passo a passo, no contexto das destruições, e culminando com a volta de Jesus, deixará arrasado o mundo do qual nós conhecemos, mas temos a promessa de um novo céu, uma nova terra, transformação. E aqui ele fala que depois disso, depois dessas coisas, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e o templo encheu-se com fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas. Então, nos mostra um período agora pós-graça, não período de graça. Cristo não está a ministrar no santuário celestial. Isso está intimamente ligado com o fechamento da porta da graça e o derramamento das pragas, ou a permissão para que isso aconteça. Sem intercessor, o Espírito Santo não vai estar mais a trabalhar no coração do impenitente. Então será derramadas as taças, diz que a fumaça ali enche de fumaça o incensário, é jogado, e não há mais intercessão pelo pecador. Então nos diz um pensamento de que solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra, uma após outra, não ao mesmo tempo. E um ponto importante também, não cairão todas, não serão universal, serão assim como o contexto de Israel no Egito, nos rios, nas plantações e assim por diante, passo a passo. Então diz que logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas serão derramadas. O mundo inteiro se envolverá em ruínas. Cristo não estará mais a ministrar. Os anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, das guerras, das calamidades, destruições. Se haverá uma cena de lutas que nenhuma pena, nenhuma caneta poderá descrever. E aí um ponto importante, na sorte da cidade escolhida, Jerusalém, no ano 70, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus, e um ponto importante, calcou, pisou a pés a sua lei. Quando não um todo, pelo menos em parte. E um ponto importante, aquele que Deus diz, lembra-te, e o mundo religioso faz questão de esquecer. Lembra-te, lembra-te, o 4º mandamento da lei de Deus, escrita ali em Êxodo 20, repetida em Deuteronômio capítulo 5, pisada a pés. Dizendo ainda, ao Cristo não estar ministrando o santuário celestial, Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que a sobreveio a Jerusalém na antiguidade. E outro ponto que eu quero destacar, abrindo parênteses, o Senhor Deus de Israel executará juízo sobre os deuses deste mundo, como aconteceu com os deuses do Egito, com fogo, inundações, pragas e terremotos. Aqui está descrevendo a natureza das pragas. Não simplesmente algo como muitos acreditam, sobrenatural, mas aqui ele mostra que ao executar juízo sobre os deuses deste mundo, como aconteceu no Egito, fogo, inundações, pragas e terremotos. Ele diz ainda mais, a certeza dos juízos de Deus.
Noé teria desagradado a Deus, falando no contexto lá do dilúvio, se ele houvesse afogado um dos seus contemporâneos, ou dos escarnecedores, pregando ali 120 anos, quem sabe as pessoas zombando dele, e Noé com suas próprias mãos ali, pegasse algum daqueles que o importunasse e afogasse, né, um deles, ou matasse. Mas Deus submergiu o vasto mundo, todo mundo. Deus é o soberano. Ló não teria direito de impor alguma punição aos seus genros, mas Deus faria isso com toda a justiça, no contexto de Sodoma e Gomorra. Eu tenho uma mensagem, já passei aqui no Preguei 97, no YouTube, juízos retributivos de Deus na história, direto e indireto. Direta quando Deus e seus anjos atuam, indireta quando Deus retira a proteção e permite que Satanás e os seus anjos atuem. Avançando aqui ainda, os juízos ocorrem quando Deus retira a sua proteção, e nós estamos convencidos de que nas pragas não será diferente. Deus retira a sua proteção, então não vai ser um Deus irado, é claro, vai estar executando a justiça, trazendo ao pecador ao fruto das suas escolhas, mas não é um Deus irado, zangado, destruindo, matando todos. Como acontece? Deus retira a sua proteção. Então nos dito que foi mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor, mas como seria? Ele não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles. Quão pouco nós conhecemos do quanto devemos ao ministério dos anjos, do Espírito de Deus atuar em nossas vidas. Até mesmo aqueles que zombam hoje dos cristãos ou do ser cristão, de Deus, do quanto eles devem à proteção de Deus, do ministério dos anjos. Então, como é que vai ser? Deus não vai encarregar seus anjos de impedir os ataques. Apocalipse 7 fala que viu os anjos retendo os ventos para que nenhum vento soprasse ao contrário, até que fossem selados nas testas os servos do nosso Deus. Os mandamentos de Deus, consolidados os mandamentos de Deus. Então, serão soltos os ventos da contenda e Satanás mergulhará. Assim como fez com Jó, Deus retirou sua proteção, havia um contexto envolvido e de um momento para outro Jó perde os seus bens, os seus filhos, a sua saúde e não perde a vida porque Deus impõe restrições. E aí diz aqui ainda que, pontos que tirei do livro Eventos Finais, é o poder de Satanás que está em atividade, onde? No mar, na terra, causando calamidades e aflições. Então, mesmo o inimigo que leva as pessoas a desobedecerem à lei de Deus, os mandamentos de Deus, diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, transgride as leis, quebra os seus estatutos, mudam a aliança eterna. Por isso serão consumidos os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, os juízos ocorrem quando Deus retira a sua proteção. Diz ainda que o Espírito de Deus, quem sabe tanto pregado, né, pelas igrejas no geral, mas quem sabe não compreendido como deveria, atribuindo ao Espírito de Deus a posição de um terceiro ser coeterno, igual, exatamente como o Eterno e seu Filho. Diz que o Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Apesar do mundo cristão evangélico pregar, falar sobre o Espírito, dos dons, dos frutos do Espírito, mas ele vai estar sendo retirado, porque insultado, rejeitado, injuriado, está sendo retirado da terra. Isso está interligado com o Cristo não estar ministrando no santuário celestial. Cristo me diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, em mim e em você. Mas nós rejeitamos, as pessoas têm rejeitado, falando rejeitamos no sentido geral, né? Não quero que nem eu nem você rejeita a obra do Espírito, os dons do Espírito, a mediação. Paulo escreveu na carta aos Hebreus que acheguemos-nos com confiança ao trono da graça, onde Cristo ainda está a ministrar no santuário celestial. Confessamos, levando sobre ele nossas ansiedades, nossas preocupações, porque ele tem cuidado de mim e de você. Não podemos fatigá-lo com as nossas dificuldades, nossos pesares, podemos levar até ele, suplicando a sua intercessão enquanto ele está a ministrar no santuário celestial. Então,
Nos é dito que à medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e em mar, mediante calamidades, tragédias, destruições, e o inimigo quer que isso vá para a conta de Deus. Ah, mas cadê? Deus é amor? Por que está acontecendo isso? Então, ele mesmo que leva as pessoas a desobedecerem, traz as calamidades e quer colocar na conta de Deus. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado, desabrigado da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Então será o inimigo trazendo destruições, calamidades na terra e querendo jogar essa culpa, quem sabe, em um pequeno grupo remanescente que vai permanecer fiel pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pela fé em Jesus. E aqui um outro ponto também, que às vezes santos anjos exercem poder destrutivo. Nós podemos ver isso no contexto da palavra de Deus. Destruição de Jericó, por exemplo, as maciças muralhas de Jericó. Israel rodeou a cidade ali 7 dias, tocando trombetas, o povo até admirado por isso, não precisou colocar as mãos, anjos magníficos em poder, destruíram ali, derrubaram as muralhas, mas houve oportunidade para arrependimento. Raabe, a meretriz, ela creu na mensagem e ela foi salva, colocou ali aquele cordão vermelho representando, quem sabe, o sangue, a mediação, a intercessão de Cristo. A morte de Herodes é outro exemplo. Os primogênitos no Egito ali também, nas pragas. E uma observação que sob a direção divina os anjos são todos poderosos. Uma ocasião, em obediência à ordem de Cristo, mataram numa noite 185 mil homens do exército assírio. Quando o exército ali, o rei, na sua arrogância, destruir povos maiores, quem são vocês? Quem é o Deus de Israel? E eles então oram, pedem de Deus misericórdia. E diz que um anjo, em obediência, diz que numa noite, 185 mil homens do exército assírio. Ele volta para casa envergonhado, humilhado, e ali é morto pelos aqueles que faziam parte do seu próprio exército. Então, os anjos de Deus, quando Deus autoriza, eles também exercem, mas há questões específicas e não é esse o caso em relação às pragas. E aí um ponto, destacando, justamente mostrando como vai estar acontecendo as pragas e os ímpios, ou nesse contexto das 7 últimas pragas, o mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos anjos maus quando ele permitir. Então, olha a diferença. Deus ordena, nesses exemplos que eu mencionei, Jericó, a morte dos primogênitos, lá fora o Herodes. Quando Deus ordena, também seria exercido, ou será exercido pelos anjos maus quando ele permite. Então, Deus não ordena, mas Deus permite, retira sua proteção. E há um comentário aqui. Há agora, nesse momento que eu estou passando esse vídeo para você, essa mensagem, agora, forças preparadas que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte. Porque não está acontecendo em grande escala, porque há um trabalho a ser feito, o selamento do povo de Deus, o povo de Deus espalhado, buscando conformar-se com o caráter divino, com a vontade de Deus, recebendo o selo de Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus, dos mandamentos de Deus, a consolidação dos mandamentos de Deus, de um modo especial, o 4º mandamento que Deus disse, lembra-te, e o mundo fez questão de esquecer. Falando um pouquinho, descrevendo sobre as pragas, as 2 primeiras pragas, diz aqui que as pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes da libertação final do povo de Deus. Então, aqui diz que elas eram de caráter semelhantes, não igual, mas de caráter semelhantes ao que deve acontecer quando Deus estiver prestes a libertar o seu povo. Diz que nesse tempo vai levantar Miguel, Daniel 12, para libertar o seu povo, o tempo em que vai estar ocorrendo essas calamidades, destruições em terra e mar. E aqui diz que o mar se tornou em sangue como de um morto, diz que as pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. E aí eu preciso ter um certo cuidado, né? Será que está falando de mar aqui, o mar mesmo no sentido literal, ou de povos
Estaria Deus trazendo então juízo para os peixes do mar ali? Ou no contexto do Apocalipse, né, que é um livro figurado que fala: as águas são nações, tribos, línguas e povos. Então pense um pouquinho, né, seria realmente o mar literal, os animais marinhos sofrendo ali, ou o mar no sentido de povos sofrendo ali as pragas? Porque até diz que é os homens portadores da marca da besta que vai estar recebendo essas pragas. Então a primeira cai na terra e no mar, e aí uma outra observação também: a terra, ela tem um sentido figurado, a besta da terra e a besta do mar. Onde a besta da terra está situada? Qual nação representa a besta da terra e qual a besta do mar? Os dois poderes principais que estarão influenciando o mundo no geral. E aí falando da terceira praga, né, os rios, as fontes das águas. Porque se eu entender no contexto literal, o mar, a terra e os rios, fontes das águas, na terceira praga já atingiria o mundo, o globo inteiro. Então precisa estar atento aí. Eu tenho um outro vídeo sobre essa questão, né, do simbolismo do Apocalipse. Você pode entrar no canal lá, Voz que Clama, e verificar isso também. Então as pragas, elas enfurecem os ímpios e eles passam a perseguir os santos, dizendo que eles são culpados porque eles estão se adequando àquilo que a besta do mar e a besta da terra, os dois países mais fortes, ou grupo de países mais fortes, estão impondo nesse momento, como devendo ser observado um determinado dia da família, e assim vão estar querendo jogar a culpa num grupo menor que não vai estar se adequando a essas normas. Então é o momento que os santos começam a clamar por livramento dia e noite, suplicando. E aqui fala que os rios, as fontes das águas, falando sobre a terceira praga, tornaram em sangue. E aí abre um parênteses que ajuda a entender, fala: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Então olha, percebe aqui a figura de linguagem? Diz o texto: derramaram sangue dos santos e dos profetas. Derramaram, mataram, tiraram a vida. Também tu lhe deste sangue a beber. Será que está bebendo sangue literal? Não, dado sangue a beber, também sofrer as consequências, mataram. Serão mortos no contexto das pragas, porque disso são merecedores. Apocalipse 16, 2 a 6. Derramaram sangue dos santos, sangue lhes deram beber. Tá? Plantou, colher, ação, reação, causa, efeito. Está sofrendo as consequências das escolhas daquilo que fizeram. Falando sobre a quarta praga, diz que o sol abrasa os homens, os animais. Seria Deus então trazendo infringindo no sol, ou o sol agora aquecendo 7 vezes mais. Tem alguns textos aqui, Joel 1, 10, 12, versos 17 a 20, Amós 8, 3, diz que os animais, né, e claro, isso está no contexto também desse aquecimento, né, global, a terra aquecendo, os animais sofrendo ali as consequências das escolhas dos homens, sem pastagens. Diz que a terra está contaminada por causa dos moradores, transgride as leis, quebra os estatutos, muda a aliança, a ganância do homem de sempre ter, obter, crescer, pisando, quem sabe, diminuindo o salário daqueles que ceifaram, que trabalham. O Tiago fala sobre isso. Ai de vós ricos, chorai vossas desventuras que sobre vós virão. Não no sentido rico, só por ser rico, mas está falando no sentido de opressão, de ser diminuído o salário daqueles que trabalharam, que ceifaram as terras, e eles estão crescendo em cima da miséria dos outros, onde fala que o vosso ouro, a vossa prata vai enferrujar e vai dar testemunho contra vocês, de nada valerá nesse contexto final do qual o mundo estará vivendo. Então aqui ainda fala que essas pragas não são universais, por isso que eu mencionei, são partes aqui e ali. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados, contudo serão as mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Então, uma, quem sabe, na terra, não na terra no globo geral, mas quem sabe na nação principal, que vai estar influenciando as pessoas a tomar decisão. A outra, chamada ali no mar, ou local densamente povoados, né? E aí vem a terceira, a quarta, e assim por diante. A quinta, ela cai diretamente no trono do líder principal, né, que vai estar à frente de todos no contexto tanto religioso quanto comercial, político. E aqui diz que o arco-íris da promessa aparece no céu e aparece cercar cada grupo que está em oração, dos santos espalhados. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo.
não sei se no contexto meia-noite no sentido literal, ou meia-noite no contexto, no momento mais crucial, mais difícil, quando aparentemente não há mais libertação e Deus liberta o seu povo. E um ponto em destaque, a lei de Deus, Apocalipse fala sobre isso, ela aparece no céu em destaque, e os perdidos condenam seus falsos líderes pastores porque viram que foram enganados mais tarde demais. E o quarto mandamento em destaque, quem sabe brilhando, mostrando aquele que o mundo fez questão em rejeitar. E aí é um ponto muito triste também, que diz que vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, ela é a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Daqueles que deveriam pregar, dos anciãos, aqueles a quem o Senhor dera grande luz, que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito, o seu legado. A palavra de Deus é invalidada por falsos líderes, falsos pastores, e em breve a sua obra recairá sobre eles mesmos. Então começa pela casa de Deus. No contexto de Israel foi por a liderança maior, e no nosso contexto não será diferente. A sede está ali, quem sabe ali no contexto mundial, onde a nação que foi o berço, que acolheu as principais religiões do mundo, agora sendo aquela que encabeça as perseguições, sofrendo ali, quem sabe então, as sedes das grandes igrejas poderosas, sofrendo também por não estar cumprindo o seu papel. A sexta praga diz que secamento do rio Eufrates, né? Claro que é um contexto simbólico, não estão aplicando um contexto literal, mas o Eufrates que dá vida, que sustenta toda a estrutura política e religiosa caindo por terra, porque perceberam no decorrer das pragas que foram enganados. E isso justamente é o escape que Deus tem para libertar o seu povo. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro para reuni-los sob o seu estandarte e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui fala que dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador dos céus, da terra, e do outro o príncipe das trevas, influenciando, como mencionei, as principais nações, igrejas, tudo sob o seu estandarte, as principais potências financeiras, o mundo apoiado por líderes e influenciado por esse grande líder aí, mas que se rebelou contra a palavra de Deus. Ele diz que o que tem estado sob o controle será solto. O anjo da misericórdia está dobrando as asas, preparando-se para descer do trono e deixar o mundo sob o domínio de Satanás. E aí, fechando na sétima, foi um resumo geral, mas eu já fiz uma mensagem falando passo a passo sobre as pragas, não é o contexto, fazendo um apanhado geral sobre o esconderijo do Altíssimo, que eu e você precisamos, é estar sob o esconderijo do Altíssimo. Então não é para te assustar, não é para te amedrontar, mas falar a realidade daquilo que vai acontecer. E que minha proteção não vai estar simplesmente por eu estar filiado a uma denominação A, B ou C. Não é simplesmente isso. Estar filiado a uma denominação não me dá garantia de proteção nesse momento, mas estar ligado a Cristo, isso é o mais importante. Porque se você analisar o contexto do próprio Cristo que esteve aqui, foi rejeitado pelos seus, perseguidos no tempo final do contexto, retirou-se do templo para não mais entrar. Os discípulos foram perseguidos, estavam ali, quem sabe, pegando as pequenas sinagogas, em grupos espalhados, igrejas lares, e assim foi o contexto do Novo Testamento, as cartas sendo enviadas, pregadas, e esse é o contexto que, quem sabe, o mundo estará vivendo nesse tempo do fim. E aí um ponto importante sobre a sétima praga: precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Os poderes do mal não capitularão do conflito sem uma luta, mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono. E aqui, que na sétima taça, haverá, então, de maneira direta, até a sexta, de maneira indireta, Deus retirando a proteção e, no contexto de guerra, calamidades, pandemias, fomes, estão acontecendo, o inimigo trazendo destruição à terra. Ele diz que a terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder. Desaparecem ilhas habitadas, portos marítimos, as mais orgulhosas cidades são derribadas, os suntuosos palácios desmoronam-se e as paredes das prisões
defendem-se, e o povo de Deus que estiver preso será libertado. Aqueles que estiverem nas cidades presos por defenderem a fé, Deus atuando de maneira direta nesse contexto. E aí diz que cairão pedras que, transformando para o contexto dos nossos dias, de entre 30 a 50 quilos, onde um terremoto, um grande terremoto vai estar acontecendo, Deus libertando o seu povo que estiverem nas prisões, ou grupos isolados, espalhados, quem sabe, pelos lugares mais solitários da terra. E essa sétima taça derramada ao ar, um terremoto como nunca houve, as cidades, os portos marítimos destruindo, fenderam-se, pedras, cerca de um talento de 30 a 50 quilos caindo sobre, culminando, fechando, e Deus libertando o seu povo. Que a graça de Deus alcance a você, a sua família, seus familiares. Nossa intenção é preparar-nos para a volta de Jesus. Buscarmos conhecer melhor a palavra de Deus. Não temos medo de estudar a Bíblia, as profecias. Caso queira falar conosco, estamos no nosso telefone 984-87-2712, o 993 1758, onde você pode estar falando conosco também, tá? E buscando conhecer mais da palavra de Deus, conhecendo aquilo que o Senhor tem para nós. Nosso outro telefone, eu troquei recente, outro número, 993-58-1875, né? Ou 984-87-2712, que é o outro que eu trabalho. Esse segundo número é mais mesmo para as gravações, 993-58-1875. Ou acompanhar-nos, nosso trabalho através da Rádio 97, a Rádio Web, o YouTube, ou outras mídias, que é o White, TikTok, Instagram, onde estamos falando, pregando. Temos também nossas classes bíblicas às sextas-feiras aqui no nosso espaço, na chácara, em nossa casa, nas terças-feiras. E no dia a dia, se você me conhece, mora perto, queira falar, estamos aí para estarmos preparando-nos, aguardando como diz Pedro e abreviando-nos para a volta de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de conhecer a palavra do Senhor e preparar-nos para os eventos finais. Como escreveu Pedro, aguardando e abreviando-nos para a volta de Jesus. A cada amigo ouvinte, cada pessoa que vai assistir essa mensagem através do YouTube, for direcionado, recebe a mensagem também através do WhatsApp, possa ser agraciado, receber os dons, os frutos do Espírito e chegarmos com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que a graça do Senhor nos alcance, nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.